A maioria dos pacientes internados em hospital psiquiátrico é evangélica, mais especificamente cristãos pentecostais. Estaria a igreja enlouquecendo algumas pessoas que a procuram? Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu curtir, compartilhe aí com seus amigos. Fazendo isso, você contribui para o crescimento do canal. A igreja faz muito bem para muita gente. O Evangelho de Jesus Cristo já endireitou vidas, já reparou social e emocionalmente pessoas. Com todos os seus defeitos, tem apresentado Jesus às pessoas e servido de instrumento de libertação, salvação e cura em muitos sentidos. Ela tem o poder de reduzir os estragos das doenças mentais. Na década de 1980, um pastor batista, professor de pós-graduação e atualmente presidente nacional do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, CPPC, visitou sanatórios e hospitais psiquiátricos quando fazia sua faculdade de psicologia. Ele notou nestes locais que eles estavam cheios e com muitos irmãos evangélicos entre os pacientes. Neste ano, eu fiz algumas visitas a um hospital psiquiátrico e pude observar um grande número de pacientes muito jovens. Eles estavam internados ali por conta de tentativa de suicídio, transtorno bipolar ou por surto psicótico, entre outras doenças. Todos devidamente medicados, não apresentavam assim nenhuma agitação, com exceção de uma paciente evangélica pentecostal. Ela era jovem, casada e atuava, pela sua fala, no círculo de oração. Ela relatou também um período em que passou como missionária na África. Ela era a única que gritava, batia no vidro e que precisava ser amarrada para ser medicada. Em meio ao seu surto, falava alto, com entonação vocal de pregador pentecostal, inclusive sapateando, movendo as mãos e citando chavões pentecostais. Talvez a igreja é procurada por pessoas que já estão enlouquecendo e não teria conseguido recuperar a saúde mental delas. O Dr. Paulo Dalgalarron, da Unicamp, afirma que as igrejas reduzem os estragos das doenças mentais. Sobre os evangélicos em sanatórios, podemos afirmar que não somos imunes às doenças mentais. A igreja não tem conseguido curá-las como certamente gostaria. Principalmente no meio pentecostal, grande parcela associa a doença mental com opressão maligna. A opressão maligna é real, porém, nem toda doença mental é decorrente de opressão maligna. Se a medicação estabiliza o paciente, não é opressão maligna, pois os demônios são seres sobrenaturais e não estão sujeitos a comprimidos e injeções espirituais radicais. Alguns até acreditam na existência das doenças mentais, porém, querem combatê-la única e exclusivamente de forma sobrenatural. Devemos sim e prioritariamente buscar auxílio de Deus também para a cura de doenças. Porém, não é sensato desprezar o tratamento médico convencional. O exemplo disso é a maneira como o Evangelho de Lucas e o livro de Apocalipse foi escrito. O primeiro, o Evangelho de Lucas, Lucas teve que ralar, agir como um verdadeiro historiador a fim de narrar os fatos. Agiu de forma natural e racional. Já o livro de Apocalipse foi dado a João de forma sobrenatural. Isso não faz dele mais poderoso em detrimento ao Evangelho de Lucas. Essa observação é importante para se entender que, em certos momentos, temos que nos utilizar de recursos humanos e falíveis, sim.
Por que será que muitos crentes têm medo de consultar um psicólogo? Porque é muito difícil para todo mundo admitir que tem problemas. E mais ainda quando aprendemos e ensinamos a cantar que Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Talvez a psicologia possa desmascarar nossos cânticos, questionar nossas certezas e denunciar nossa moral que tão custosamente pregamos aos jovens e adolescentes. Se estivéssemos mais seguros de que aquilo que cremos e pregamos é sem dúvida verdade, não deveríamos ter tanta desconfiança. Nas visitas feitas por mim a um hospital psiquiátrico agora em 2019, eu encontrei um jovem da congregação cristã no Brasil. Ele estava internado com uma depressão severa ocasionada pelo conflito ao se descobrir gay. Trouxe o exemplo desse jovem da congregação cristã no Brasil, pois tem um artigo científico na Universidade Presbiteriana Mackenzie que trata justamente da doutrina do pecado de morte como fator de desenvolvimento de quadros depressivos na congregação cristã do Brasil. Dentro da teologia evangélica, determinados pecados, principalmente os de ordem sexual, são considerados como erros graves, passíveis de punição e castigo divino. Isso leva os cristãos, em geral, a viver em constante tensão entre os desejos instintivos de seu corpo e os preceitos que regulam a sua fé. A CCB defendeu ao longo de sua história que os pecados de ordem sexual são delitos irreversíveis, considerados como pecado de morte. O membro que, caso cometa algum pecado dessa natureza, perde a condição de filho de Deus e de membro da igreja e, portanto, acredita que não lhe resta mais esperança. O artigo científico entrevistou membros e ex-membros da CCB. 102 pessoas foram abordadas, porém apenas 24 aceitaram participar da pesquisa. O questionário tratava da relação entre depressão e sentimento religioso. Foram feitas 7 perguntas. Primeira pergunta: durante o período em que frequenta ou frequentou a CCB, sentiu-se deprimido em algum momento? Segunda pergunta: a qual causa ou motivo você atribuía seu estado depressivo? 3. Conhece a doutrina do pecado de morte? 4. Considera a doutrina do pecado de morte como agravante para o seu estado depressivo? 5. Quando deprimido, procurou ajuda especializada junto à liderança da igreja? 6. Quando deprimido, buscou ajuda especializada terapêutica? E 7. Considera que seu sentimento religioso dificultou a busca por um tratamento especializado? O tempo médio que os entrevistados responderam que frequentaram a CCB foram de 20 anos. 71% afirmaram sentir-se deprimidos em algum momento durante a frequência à CCB. 67% relacionaram seu estado depressivo com fatores doutrinários, como o medo de perder a salvação, cometer o pecado de morte ou desagradar a Deus. Nenhum entrevistado com depressão procurou ajuda da liderança da igreja. Apenas 17% buscaram ajuda terapêutica especializada. 50% consideram que o sentimento religioso possui relação direta com o estado depressivo. O baixo percentual do que procuraram ajuda terapêutica profissional aponta para a dificuldade que um membro da denominação possui em relacionar sua depressão com fatores fisiológicos, vinculando-os, na maioria dos casos, à questão de cunho espiritual, ou seja, relação casual entre pecado, castigo divino e depressão. O Deus criado por nós. Imagine Deus olhando para você agora. Qual seria a impressão do rosto dele? Ao olhar para você, Deus parece feliz, sério ou triste?
Nossa imaginação é uma boa medida de projeção da nossa imagem de Deus, ou do nosso Deus, que fomos criando e internalizando conforme vivemos no ambiente da igreja e da família. Qual sua principal preocupação perante Deus? Ao estar consciente da presença de Deus, do que você lembra? Que tipo de oração você faz mais frequentemente? Todas essas perguntas geralmente mostram que estamos preocupados em não errar. Nas pregações, Deus parece sempre satisfeito, esperando alguma melhoria de nossa parte. Em algumas denominações, esse cuidado em não errar adquire tons mais dramáticos, porque atrás da esquina, ainda na espreita, o terror da perda da salvação existe. Diferenças entre medo e temor de Deus. O mal dos cristãos é o sentimento que sobre nós permanece a ira de Deus. Existe o medo de pecar, o medo de estar fora da presença de Deus, o medo da mão dele pesar, o medo de perder a bênção. A imagem de Deus pode ser atemorizante. E existem frases que reforçam isso, como por exemplo, se Deus te chamou para o ministério, você não será feliz em nenhum outro lugar. Nada mais vai dar certo até que você esteja no ministério. A definição de temor de Deus pode ser entendida como respeito básico, e isso é positivo. O temor do Senhor, no sentido bíblico, quer dizer ouvir com atenção, prestar atenção no que Deus diz. O temor, ele não causa neurose em ninguém. Precisamos compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de nosso Cristo, de que tanto já ouvimos falar, mas que talvez agora ainda não tenha conseguido lançar fora o medo de nossos corações. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse sentimento de paz, que é traduzido para a nossa alma, seria: está tudo bem. É desejado por Deus para a nossa vida nessa terra. As consequências das pregações com tom ameaçador para o psicopata pode até ser positivo. Para aquele indivíduo normal, ele consegue filtrar e absorver o que é positivo e o que é negativo ele descarta. Porém, para o hipersensível emocionalmente, este tipo de pregação é danosa, gera crise de pânico e fobias. São exemplos de falta de temperança e equilíbrio a morte recente de um pastor que morreu por inanição devido a jejum prolongado. E o surto psicótico muitas vezes é desencadeado por aquela neurose excessiva de oração e jejum. É interessante observar, se compararmos o número de pessoas com doença mental, se compararmos homens e mulheres, notamos o maior número de mulheres pentecostais com doença mental. Muitos ambientes pentecostais desencadeiam doenças mentais em pessoas que já possuem propensão para tal. Parece difícil para um crente a admissão de que o cérebro de crente é como o fígado de crente. Ambos podem ficar enfermos. Tomar remédio para controlar surtos mentais para muitos é como negar o poder do Espírito Santo. Parece extremamente ofensiva aos crentes a ideia de que Deus possa permitir que um filho dele sofra de algum distúrbio mental. Proclamação da vitória, orações fervorosas, clamores, unções do Espírito, campanhas não têm conseguido produzir o fruto do Espírito na vida diária dos membros. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é para vós. Nem os loucos errarão o caminho.